Pessoal, Curitiba 0, Palmeiras 2, resultado, convenhamos, absolutamente normal. O Palmeiras não precisou pisar no acelerador muito tempo para vencer o Curitiba com os 2 gols no primeiro tempo. O primeiro gol do Gustavo Gomes, soberano por cima e sem quase marcação do Matheus Bianchi, e o segundo gol do Piquerez no lance que toda a defesa do Curitiba ficou esperando um lance e aconteceu outro. Resultado normal. A situação do Curitiba, é claro, é uma situação praticamente irreversível. Talvez esse praticamente a gente só diga porque trata-se de uma equipe do estado do Paraná, mas o fato é que o Curitiba precisa olhar para o ano que vem. O Curitiba tem que pensar em tudo que foi errado esse ano. Já vou entrar nesse assunto. Hoje, jogo. O Curitiba veio com o Samaris no lugar do William. O Samaris não dá, o Samaris definitivamente não dá, não deveria ter voltado ao time, por que não, já que do jeito que a coisa tá, coloca o Andrei, começa com o Bruno Gomes, busca uma outra opção que não seja o Samaris. Mas o Curitiba começou com ele, começou até bem o jogo, marcando um pouco mais adiantado, roubando bolas, teve o gol impedido. 7 minutos de jogo, o gol é anulado pelo VAR, né? O gol foi confirmado em campo, mas depois o VAR o anulou. E parece que ali o Curitiba desligou a chave. E aí o Curitiba começou a ser envolvido pelo Palmeiras, o Palmeiras começou a botar pressão, principalmente pelos lados, movimentando tanto o Breno quanto o Flaco Lopes, mas em especial o Breno, Zé Rafael e Rafael Veiga com muita liberdade de ação, e assim o Palmeiras foi controlando o jogo, foi criando oportunidades, fez 2-0, poderia ter feito mais. O Gabriel fez uma defesa dificílima no primeiro tempo, numa cabeçada do Breno Lopes, e depois, na chegada do Rony, outra defesa bastante importante do Gabriel, quer dizer, o risco de o Curitiba tomar uma goleada era real. E o Curitiba, aí eu entendo às vezes que para o torcedor é muito mais rápido, muito mais simples gritar raça. Não vejo que falte, talvez, raça para o time. A gente discutir, eu acho que talvez é exagerado eu chegar aqui e discutir, fulano está sem vontade, Beltrano está sem vontade. Tentar evitar isso, porque a gente não sabe exatamente. Mas o que é claro que o Curitiba é um time entregue. Isso é. O Curitiba é um time entregue. Então o Curitiba sofreu os 2 gols, beleza, chegou, lutou, o Slimani, coitado, isolado entre 3 zagueiros do Palmeiras. Essa é uma das explicações táticas do jogo, né? Quando o Palmeiras escala os 3 zagueiros, o Slimani sempre estava acompanhado por um e um na sobra. E como o Curitiba, os seus homens de lado, o Moreno e o Robson, voltam muito para marcar, ficou com que o Curitiba tinha pouca produção ofensiva. O Marcelino Moreno foi muito bem até os 15 do segundo tempo, depois claramente teve uma queda física e o Curitiba acabou mais uma vez perdendo um jogo em casa. 11 pontos da ZR, última colocação do campeonato. O Curitiba errou demais em 2023. Alguns erros já vindos de vários anos. O Curitiba tem um problema seríssimo no seu departamento de futebol e aí vale um registro. É um problema que você puxa da gestão anterior à atual, né? Ou melhor, da SAF, da gestão associativa que estava até junho, da gestão anterior, da gestão anterior, da gestão anterior. É isso que me pega. Não é que o Curitiba esse ano errou em contratações, o Curitiba erra todo ano. Então qual é o problema? Tem um problema endêmico no departamento de futebol do Curitiba que não consegue fazer contratações? Onde é que está errado? Que toda diretoria erra. Uma teve mais dinheiro, outra teve menos dinheiro, mas todas erraram do mesmo jeito. É claro que a desse ano, talvez por ter gasto mais, errou mais, né? Investimentos que não foram plenos, né? Você investir 6, 7 milhões, parece que nem foram os 8 que falaram, mas por aí, para contratar o Bruno Viana, para o Bruno Viana fracassar e ser emprestado para a Arábia com uma torcida agora para que o clube árabe compre em definitivo o Bruno Viana e pelo menos amortize o prejuízo do Curitiba quando o trouxe, uma série de jogadores que ou não tem qualidade para jogar ou que não tem condições de jogar. Tanto o Samaris quanto o Gessé Rodrigues, eles não têm condição física de jogar.
O Gessé tá numa outra velocidade, ele tá jogando quase tipo canal 100. E o Samaris, ele tinha parado, né? Aí ele veio atendendo a um apelo do Arthur. E aí eu acho que começa a você entender o que está acontecendo. O Coritiba tem um erro de gestão muito grave. A gestão da crise que leva o Coritiba a essa situação, a um iminente rebaixamento, foi péssima. Como o Coritiba lidou mal com a situação. O resultado está aí em campo. Aí fica a pergunta, na sua empresa, você tiraria um profissional sem competência ou sem resultados? Ou você o manteria porque é um projeto de longo prazo e as coisas vão dar certo no futuro? Fica a pergunta. Essa pergunta, quem responde é você, dono do Coritiba, a Tricorp, que às vezes nem parece que está comandando o Coritiba, entregando tudo de mão para gestores pagos, muito bem pagos inclusive, e que não deram resultado.